Olá, boa noite a todos e todas. Me chamo Aline e vou falar para vocês sobre a prescrição da cannabis na prática clínica. Deixarei aqui com vocês essa legenda que vai facilitar bastante a nossa comunicação. Tá? Então, onde vocês observarem essa mãozinha aqui, são links que são clicáveis. A apresentação ficará disponível para vocês verem depois com mais calma também, caso achem necessário. Onde aparece esse celularzinho, vocês podem colocar a câmera do celular e ler o QR Code. E algumas principais aqui legendas, né? As principais, SEC, Sistema Endocannabinoide, o CBD Cannabidiol, THC Delta 9 Tetraído Cannabinol, o CBG Cannabigerol e o CBC, aliás, Cannabicronemo. Então, aqui falando um pouquinho sobre a descoberta do sistema endocannabinoide, muitas pessoas da área da saúde e até quem não é da área da saúde também muitas vezes não sabe que ele próprio possui um sistema endocannabinoide. E nós, da medicina veterinária, muitos não sabemos que os nossos pacientes, os animais, eles têm um sistema endocannabinoide. Eu também não sabia. É um sistema que existe desde os primórdios, porém, ele só foi identificado em 1999. Então, assim, é muito recente. Para vocês terem como base, o sistema circulatório foi descoberto em 1578. Não quer dizer que antes disso ele não existia, não é verdade? O sistema linfático em 1622, o endócrino em 1905 e o sistema endocannabinoide, né? Quase aí perto do ano 2000. Então, uma breve linha do tempo, falando sobre as descobertas relacionadas ao sistema endocannabinoide. Então, em 1962, Rafael Michulan e a equipe dele descobriram o primeiro fitocannabinoide, né, que é o cannabidiol, o CBD, tão conhecido CBD. No ano seguinte, o tetraído cannabinol, que é o THC. Aliás, são os dois, né, as duas moléculas mais estudadas e mais em abundância na cannabis. Em 1988, foi descoberto o primeiro receptor, né, que é o receptor canabinoide 1, com a sigla CB1. Em 1992, o primeiro endocannabinoide foi descoberto, a anandamida, a sigla é AEA. E a anandamida, essa substância, né, esse endocannabinoide recebeu esse nome, anandamida, que em sânscrito significa felicidade extrema. E ela é análoga do THC. Em 1993, foi descoberto o receptor CB2, receptor canabinoide 2. Em 1995, o segundo endocannabinoide, que é o aracnodeoglicerol 2-AG, conhecido como 2-AG. Em 1998, o efeito entourage, que provavelmente aí vocês ouviram na semana passada, o que é, né? E o SEC, Sistema Endocannabinoide, em 1999. Falando um pouquinho sobre a planta, aliás, já foi bem falado sobre a planta nessas 3 últimas apresentações. Gostaria aqui de elucidar, né, trazer uma analogia para nós que somos da veterinária relacionada aos cães. Quem gosta muito de falar sobre essa analogia é o Dr. Siddhartha Ribeiro, né, muito influente aí no mundo canábico. Ele é um neurocientista bastante conhecido, tem bastante trabalho aí falando sobre a planta. Então, fazendo essa analogia, temos aqui os cães, né, como seu ancestral aqui o lobo, e dele, o ser humano, ele foi domesticando os cães para interesse deles, né? Então temos lá cães para guarda, para companhia, temos cães pequenos, gigantes, peludos e até pelados, não é mesmo? Mas se pegarmos a genética deles, são todos cães, assim como nós seres humanos, né? Temos várias raças, cores, pessoas grandes, pequenas, mas o nosso DNA é o DNA humano. E na planta da cannabis não poderia ser diferente. Então, a cannabis, a planta nativa é a Cannabis sativa L. linneus,
E dessa cannabis sativa, que é a principal, né, como se fosse o lobo, fazendo analogia para os cães, é que se tirou as principais espécies da cannabis. Então, por exemplo, temos aqui a cannabis sativa, que é essa grandona, bem alta, né, com folhas bem finas. A cannabis índica, que é essa um pouquinho mais baixinha, robusta, as folhas mais largas. E a ruderalis, que é essa um pouco menorzinha, mais rica em fibra, né? Todas elas são cannabis, só que foram domesticadas e foram cultivadas em solos, temperaturas e altitudes diferentes, onde elas mostraram um fenótipo diferente, assim como nos cães. Tá? Então, todas são cannabis. A sativa, por exemplo, ela tem a propriedade dela, né? É que ela é rica em THC, o tetraidrocannabinol. Ela expressa melhor essa molécula. Então, as plantas que têm essa propriedade de expressar mais o THC, elas são consideradas sativas. E as índicas, essa aqui do meio, são plantas alto em CBD, o canabidiol. E a ruderalis, alta em fibras, e é uma planta com baixíssima quantidade de CBD, quer dizer, aliás, de THC, tetraidrocannabinol, até 0,2%, 0,3% no máximo aí. Ela pode ser utilizada também de forma medicinal, mas pela quantidade de fibras e pela quantidade de princípios ativos que a planta tem, ela não é utilizada normalmente para fins medicinais, mas sim para fins industriais. Hoje em dia é muito difícil de ter essa separação. É sativa, é índica e é ruderalis. A cruza dessas plantas foi tanta que hoje em dia temos as variedades híbridas, né, que são a mistura dessas variedades. São mais de 2.000 variedades de cannabis hoje disponíveis. Então é difícil você encontrar aquela planta selvagem, aquela planta com as características originais, que falamos que são as landráceas, né? São aquelas que contêm aquelas características iniciais da planta selvagem. E a indústria, ela também está se adequando, né? Assim como as plantas aí foram adequadas às nossas necessidades, a indústria fez a mesma coisa. Então é possível, na linha humana, para uso humano, né? Temos uma variedade bem grande aí de medicamentos disponíveis, e cada um deles para um tipo de necessidade do ser humano. Então, essa empresa aqui, ela até colocou, quando a pessoa quer ficar um pouco mais ativa, então ela vai usar esse produto deles, né, que tem mais THC do que CBD. Quando ele quer focar, tem um pouquinho menos de THC, um pouquinho mais de CBD, e assim vai indo, né? Eles foram modulando de acordo aí com os estudos o produto deles, né? Temos também aqui esse Docit, que é uma caneta onde dentro dela tem um composto oleoso, o pessoal usa para vaporizar, né? Então isso aqui é aquecido e aquece o princípio ativo da planta e ele sai por cima, a pessoa ela inala essa fumacinha. Isso não é utilizado para animais, tá? É só para pessoa, aqui é apenas para ilustrar como essa indústria da medicina canábica está evoluída e bem, como é que eu digo, bastante específica. Né? Hoje em dia fala-se até de uma medicina bem exclusiva mesmo. Então a pessoa vai lá, faz um teste genético, vê a deficiência que ela tem dos canabinoides e mediante essa deficiência é produzido um óleo, né, com a variedade da planta, que supra a necessidade daquela deficiência na pessoa. Então assim, o negócio está bem avançado mesmo na medicina humana, canabinoide, e eu trouxe esse exemplo aqui para vocês, para que vocês pudessem degustar um pouquinho de como é o mundo canábico lá no exterior. Tá? Então, podem ver aqui, ó, a pessoa quer ficar um pouco mais feliz, precisa dormir, precisa ficar um pouco mais calma. E é legal dessa canetinha aqui, ela é uma das coisas mais modernas que tem, mas tem coisas mais modernas. Ela é ligada a um aplicativo onde o médico ele descreve a quantidade de puffs que a pessoa
deve inalar, e o horário. Então, assim, ela não consegue utilizar mais puffs do que ela gostaria. Ah, então eu quero ficar muito feliz, eu vou usar essa canetinha inteira. Não, não pode, não dá. Né? Então, nesse caso, dessa caneta é dessa forma. Tem um aplicativo e ela libera o princípio ativo de acordo com a prescrição médica. Daí, supondo que a pessoa fala assim, ah, mas eu vou quebrar isso aqui, tal, e eu vou usar essa canetinha inteira. Eu tô muito triste, eu quero ficar muito feliz. Gente, não é possível a pessoa ter uma overdose com cannabis. Tá? Quando não é uma molécula sintética. Estamos falando aqui de moléculas da planta, tá? Natural. Então, não é possível morrer, tá? Com overdose de cannabis. Em 5.000 anos de uso da cannabis na medicina, de forma medicinal, nunca houve relato de uma única morte de ser humano por cannabis. Então, uma curiosidade aí, trazendo para vocês. Lembrando que, com isso, mostra o quanto essa planta é segura para uso medicinal. Tá? Então, tem algumas outras formas farmacêuticas também utilizadas para uso humano, como falei para vocês, as canetinhas aqui das Docites, esse strip oral, que é como se fosse isso é muito, farmácias de manipulação veterinária já disponibilizam essa forma farmacêutica para os animais, né? Mas no mundo canábico ainda não, tá, gente? Isso daqui é só para que vocês conheçam como que está esse mundo canábico. Então é como se fosse um filme, um papelzinho bem fininho, né? Uma pastilhazinha que é colocada dentro da cavidade oral, ou seja, em cima da língua, e com a saliva isso é dissolvido, e o princípio ativo ali é absorvido na mucosa oral. Tem também supositórios para aqueles pacientes que não podem ingerir, que estão comatosos, enfim, que não podem deglutir ou que não conseguem deglutir. Tem também esses absorventes internos, óvulos vaginais, eu não encontrei a imagem aqui, mas também existe. A medicina canábica ela é muito utilizada na saúde do sistema reprodutor feminino humano. E esse daqui é o vulcano. Esse aqui é um dos vulcanos, né? Existe um mais compacto hoje em dia, mas aqui é colocada a planta mesmo, o fruto, né? A gente usa o termo flor popularmente, mas na verdade é um fruto, né? Uma infrutescência patenocárpica. Então a florzinha, né? Falando aí no modo popular, ela é colocada dentro desse dispositivo, ela é calibrado aqui a temperatura que você deseja, porque de acordo com a temperatura você pode expressar determinados canabinoides. Então você coloca aqui, calibra essa dose, né, a temperatura que você quer, então ele vai subindo, aquela temperatura vai descarboxilando a planta, então ela não é queimada, não há uma combustão, mas sim um aquecimento dessa planta. E o vapor dessas moléculas que são muito voláteis, principalmente os terpenos, eles ficam dentro de um saco. Então isso aqui é um balão, que não deu para colocar aqui inteiro, mas é um balão. E o paciente que tem acesso a essa medicina lá no exterior, eles usam até no leito do hospital, porque é uma forma muito rápida de você conseguir ter o efeito terapêutico da planta, desta forma, vaporizada. E o meu sonho de consumo é a nanotecnologia, que também não está disponível aqui no Brasil, nem para os seres humanos. Tá? A nanotecnologia, para quem não está muito familiarizado com essa tecnologia, são moléculas extremamente pequenas. E esse tipo de tecnologia consegue transformar a molécula da cannabis, que é lipossolúvel, ou seja, uma molécula gordurosa, em uma molécula hidrossolúvel. Então, uma molécula que é absorvida melhor através da nossa pele. E quando a molécula ela está na sua forma natural, que é lipossolúvel, muitas vezes conseguimos aí absorver em torno de 10% dessas substâncias que tem na planta, no óleo. E quando ela passa a ser hidrossolúvel, essa absorção ela sobe para quase 50%. O legal também da nanotecnologia é que oferece uma maior biodisponibilidade dos princípios ativos e o tempo de ação é bem mais rápido e mais duradouro. Então, assim, é fantástico, né? E uma pequena quantidade que você utiliza do composto da planta
com essa tecnologia é muito menor. Então você pode aplicar inclusive através da pele, ele é absorvido através da pele. É muito legal essa tecnologia, quem sabe um dia a gente chega lá. Mas, gente, vamos agora para a nossa realidade, né? Qual é a realidade aqui dos nossos pacientes no Brasil? É o óleo, né? Então, é extraído o princípio ativo da planta, existem vários tipos de extração. Geralmente, a forma, né? A forma mais comum que se usa para fazer a extração, que é o que a maioria das associações utilizam, é a extração alcoólica, né? Então, tem lá a planta, ela é colocada dentro de um recipiente com álcool. Esse álcool, ele consegue tirar os tricomas da planta, que são como se fossem garrafinhas cheias de substâncias, né? Olhando assim, numa visão macro, é como se você pudesse ver uns pelinhos na superfície da planta, tá? Então, ocorre uma agitação, aquele princípio ativo, os tricomas, eles ficam naquela solução alcoólica, depois esse álcool, por evaporação, ele sai e fica-se a resina. E a resina é diluída no azeite. E assim é feito o óleo artesanal, no geral, tá? Mas algumas empresas do exterior já usam outra tecnologia, como por exemplo o CO2. Eu acho bem legal porque praticamente fica resíduo nenhum no óleo, né? E eles estão trazendo essa tecnologia para o Brasil. Aqui as associações geralmente são pessoas, mães, que se uniram para tentar aí fazer o óleo para aquela cidade, para aquelas crianças, para os filhos e parentes. Então, é assim geralmente que nascem as associações aqui no Brasil, né? E eles fazem dessa forma bem artesanal mesmo, tá? Outra opção também que temos para os nossos animais aqui no Brasil são as pomadas, os cremes. Então, eles são feitos da raiz, mas também é possível fazer essas pomadas com a resina, né, retirada da planta. Temos também, aqui para que vocês saibam, né, alguns tipos de óleos disponíveis, tanto no Brasil quanto no exterior. Então, usei aqui esses frasquinhos, são meramente ilustrativos, tá? Esses frascos é para ilustrar mesmo o meu slide. Então, temos o óleo Full Spectrum, que é o que geralmente as associações disponibilizam. E o que significa um óleo Full Spectrum? O óleo Full Spectrum é um óleo completo, ou seja, então ele tem todos os componentes que aquela planta oferece. Então, por exemplo, os canabinoides, que uma única planta ela pode ter mais de 140, os terpenos e os flavonoides, entre outras substâncias menores, tá? Então é um óleo completo. Lembra do efeito Entourage, que eu falei que ele foi descoberto lá um pouquinho antes do sistema endocannabinoide, naquela linha do tempo? Então, o efeito Entourage, ele acontece por conta do óleo Full Spectrum. Então, ele tem várias substâncias que elas interagem entre si. Então, uma balanceia o efeito, por exemplo, intoxicante do outro, né? Por exemplo, o CBD, ele equilibra aquele efeito psicotrópico que tem o THC. Então, ele dá essa balanceada. Por exemplo, os terpenos que a planta tem, que nem linalol, limoneno, cariofileno, eles interagem com os canabinoides e potencializam o poder medicinal da planta. Então, você usa uma dose muito menor para atingir o efeito terapêutico quando você tem um óleo completo, tá? Mas existem pessoas e existem animais também que são muito sensíveis a determinados componentes da planta. E o principal deles é o THC. O THC é um dos principais canabinoides que tem a planta, tem propriedades medicinais. Mas no óleo Broad Spectrum, geralmente retira-se uma das moléculas. E geralmente a molécula que é retirada é o THC, por conta, como eu estava falando para vocês, dessa sensibilidade que algumas pessoas e animais podem ter com essa molécula. Existe também o óleo feito da molécula isolada. Ela pode ser isolada no laboratório, ainda não é uma molécula, como é que se diz, sintética, tá? É um óleo com uma molécula isolada, e só que daí ele não tem um efeito Entourage, tá? Nesse caso.
E existe também a medicação sintética, mas ela não está disponível para usarmos nos nossos pacientes, e eu aconselho que nem usem, porque não tem comparação esses produtos aqui com um produto sintético. Então, falando do perfil bioquímico, é muito importante vocês entenderem o produto que vocês vão utilizar, porque muitas pessoas acham que cannabis é uma única coisa, é uma única planta. Já mostrei para vocês que não, que assim como os cães, existem muitas variedades, né? E dentro dessas variedades, algumas plantas, elas expressam algumas substâncias mais que outras. Por exemplo, de novo na nossa analogia, temos cachorros aí que têm pelos gigantescos, que crescem, e temos cachorros que nem pelo tem, não é verdade? Então, assim é com a planta da cannabis. Então, elas foram divididas em quimiotipos. Geralmente, as associações, por exemplo, elas disponibilizam esses 3 primeiros quimiotipos. A indústria de cannabis para pet, ou seja, para animais, geralmente disponibilizam esses dois quimiotipos aqui, o 2 e o 3. Tá? E eu já vou explicar para vocês o porquê. Então, falando em perfil químico, né? Perfil bioquímico, perfil químico, temos alguns sinônimos aqui. Então, vocês podem, de repente, começar a procurar na internet, querer estudar um pouquinho mais. Então, vocês vão achar também como quimiovar, quimiovares, cultivares, quimiotipos, strains, e antigamente se usava cepa, né? O que é uma nomenclatura errada, foi usada de forma errada, porque cepas a gente utiliza quando vamos nos referir a fungos, por exemplo, né? E não a plantas. Tá? Então, temos esses sinônimos aqui quando falamos de perfil químico da cannabis. Então, voltando aqui, o quimiotipo 1, ele tem predominância em THC, então é uma planta que tem todos os seus canabinoides, terpenos e flavonoides, mas tem mais THC. Lembra lá do cachorro? Então, ele é um cachorro, tem 4 patas, o rabinho, o focinho e tal, só que ele tem mais pelo. É uma característica daquela raça, né? Então, aqui, a característica desse quimiotipo, ele separou nesse grupo as plantas que têm a maior expressão desse canabinoide, o tetraidrocannabinol, que é o THC. Já no quimiotipo 2, eles têm proporção, são plantas que têm proporções equilibradas de CBD e THC. Então, meio a meio. Tá? E aqui é aquilo que eu estava falando para vocês lá, ó, o CBD ele diminui o poder intoxicante do THC. Então, ele dá aquela equilibrada por ter o efeito entourage, né, de todas as moléculas da planta. Então, é um óleo bem legal também, óleo equilibrado. E vocês podem utilizar assim quando necessário, com bastante tranquilidade, porque tem o CBD aqui quase praticamente na mesma proporção e ele dá aquela segurada no poder inebriante da molécula, né, do THC. E o quimiotipo 3 tem predominância CBD, não tem propriedades psicotrópicas, de euforia, né, como tem quando tem o quimiotipo alto em THC. E muita gente usa o termo cânhamo, né? O cânhamo é uma variedade da cannabis, aquela que eu falei para vocês, aquela baixinha, Ruderalis, que ela é rica em fibra e ela tem até 0,2, 0,3% de THC, dependendo do país onde ela está inserida, né? Porque depende muito, isso aí é uma nomenclatura humana. Tá? A planta em si, ela não tem uma divisão botânica, é tudo cannabis. Lembra? É tudo cachorro. Então, cânhamo, aqui no Brasil, nós utilizamos para essas plantas do quimiotipo 3, que tem até 0,3% de THC, que está muito longe de dar algum efeito, algum barato, né? Como o pessoal costuma usar o termo mais popular, tá? Ainda existem mais 3 quimiotipos, isso aqui é uma coisa relativamente recente, principalmente o quimiotipo 6 aqui, que não está muito assim na prática das associações, das indústrias, mas existe. Então, eu trouxe para vocês essa informação, tá? Então, o quimiotipo 4 tem predominância CBG, que é o canabigerol. Ele é muito útil, esse canabinoide, então ela tem uma grande expressão, a planta que tem do quimiotipo 4 tem uma grande expressão do CBG. E essa molécula ela é muito útil
porque ela tem propriedades anti-inflamatórias, anticancerígenas e antibacterianas. Já no quimiotipo 3, eles não avaliam os canabinoides, mas sim os terpenos, que são aquelas moléculas de cheiro, aquelas moléculas muito utilizadas na aromaterapia. Lembra lá que eu falei também do linalol, do cariofileno? São as moléculas de cheiro, são os terpenos, os terpenoides, enfim, que tem na cannabis. Então, esse quimiotipo, ela separa as plantas pelos terpenos, tá? Então, pelos perfis de terpenos, pelos os cheiros, pelas moléculas de terpenos que a planta tem. Já o quimiotipo 6, ela avalia, ela separa as plantas mais jovens, ou seja, as plantas que têm o cannabicronemo, tá? Que é o CBC. E falando em rátios, né, é uma outra nomenclatura que vocês podem encontrar também na literatura. Ele vai falar das proporções, não só de CBD e THC, mas da quantidade que tem de cada um dentro deles. Então aqui é uma definição, é um produto ou padrão ou personalizado, com uma proporção específica de canabinoides desejados. Então eu quero que faça um óleo para mim com 10% de CBD para 5% de THC. Então é possível fazer isso, tá? Então ele pode ser personalizado também. Geralmente, mas nem sempre, né, de CBD e THC, porque, como eu falei lá, tem o CBG, o CBC, então é possível também fazer os rátios de acordo com outros canabinoides, mas geralmente é o CBD e o THC que tá na parada aí, tá? Com ou sem espectro de outros compostos ativos da planta. Então, a gente pode estar também colocando nesses rátios o perfil de terpeno, que foi o que eu estava falando anteriormente. É geralmente CBD e THC. Então, aqui, para exemplificar aquela definição, temos aqui uma tabelinha das proporções. Sempre quando se fala muita gente usa o termo ratios ou ratios. É a mesma coisa, tá? É só uma questão aí do termo abrasileirado, né? Mas ratios se fala. Então, primeiro vem a proporção de CBD e depois a proporção de THC. Então, por exemplo, aqui dá para ver, olha, que tem mais CBD do que THC. Então, quando eu leio aqui, ó, 10:1, eu nem precisaria saber dessa outra coluna aqui. Eu lendo aqui 10:1, eu sei que são 10 partículas de CBD para 1 de THC. Vamos aqui embaixo. E quando eu vejo 1:10, eu já subentendo que é uma molécula de CBD para 10 de THC. Né? Então, primeiro é a quantidade de CBD e segundo a quantidade de THC. Tá? Então, sempre na frente o CBD. Então, 10:1, na proporção de 10:1, proporção de 3:1, ou seja, 3 partes de CBD para 1 de THC, o óleo equilibrado. Depois aqui, olha, uma porção de CBD para 3 de THC e 1:10, uma de CBD para 10 de THC. Então, voltando lá, olha assim, vamos ver se vocês prestaram atenção. Falando em quimiotipos, será que vocês lembram que quimiotipo é esse? Esse e esse daqui? Então, aqui é o quimiotipo 3, tá? Onde a quantidade de CBD é maior do que a de THC. Aqui, a quantidade de CBD e THC está equilibrada, então é o quimiotipo 2. E aqui, por último, o quimiotipo 3, ou seja, onde o THC está em maior quantidade do que o CBD. Falando de segurança, será que essa planta é realmente segura? Será que vocês se sentiriam seguros prescrevendo a cannabis para os seus pacientes? Então, eu vou falar aqui um pouquinho sobre a segurança do produto em si e a segurança em relação à dose. Falando do produto em si, quando esse produto ele vem da indústria ou quando é uma associação que tem recursos financeiros para fazer o controle de qualidade do seu óleo, ele é feito assim, mais ou menos dessa forma, tá? Então, não é um padrão isso de todos os óleos, mas seria muito interessante que pudesse ter essa análise completa do óleo. Por quê? Vocês já viram as outras palestras. A cannabis é uma planta que ela consegue puxar
o que tem no solo. Ela é utilizada, inclusive, em alguns lugares para limpar o solo. Tá? No entanto, conforme ela absorve o que tem no solo, aquilo fica no fruto dela. Essa planta, no caso aí, não poderia ser utilizada para uso medicinal. Então, se você planta a cannabis num solo que tem metais pesados, o que ela puxa? O que ela absorve? Metais pesados. Então, você vai dar um óleo com metais pesados. Isso não é interessante. Imagina lá um bebezinho, um cachorrinho, tendo crises convulsivas e você dando metal pesado para ele junto com óleo, né? É complicado. Então, assim, é muito importante, sempre que possível, tentar ver com a associação ou com a empresa que está fornecendo o óleo se ela pode disponibilizar a análise desse óleo. Então, nesse material que eu trouxe para vocês, o que eles estão avaliando, né? Então, avalia todos os canabinoides que estão expressos naquela amostra. Tá? Então, os canabinoides, como eu falei para você, o CBD e o THC são os principais. É por eles, geralmente, que a gente vai comprar os óleos, né? Então, por exemplo, eu quero um óleo Quimiovar 1. Então, ou seja, um óleo com alta quantidade de THC. Não quer dizer que esse óleo ele não tem os outros canabinoides. Então, nessa análise, você consegue saber quais os canabinoides que tem naquela amostra. Tá? Daí você deve se perguntar, mas não eram mais de 140? Sim, são mais de 140 que a cannabis pode ter. Isso não quer dizer que vai estar presente numa única planta, num único momento. Tá? Porque dependendo da época que você colhe a planta, da quantidade de luz que você utilizou, do tempo que ela ficou curando, do jeito que foi feita essa extração, muda o produto final. Então isso é muito importante, tá? Essa análise aqui, a gente consegue ver todos os canabinoides que estão presentes nessa amostra. Tá? É analisado também os terpenos, que são as moléculas de cheiro, lembra? Da aromaterapia. Consegue também avaliar o quimiotipo, o ratio, né? A quantidade que tem de CBD para THC. Também é possível avaliar a quantidade de metal pesado, se tem herbicida, se tem fungicida, inseticidas, que geralmente quando a planta ela é cultivada para fins medicinais, para fazer remédio, isso tudo tem que ser de forma orgânica, porque senão a pessoa também ela vai ingerir herbicida, fungicida, inseticida. Aqui no Brasil a gente está bastante acostumado a ingerir agrotóxicos, essas coisas, né? Mas quando a gente fala em remédio, não é interessante. Tá? É interessante que essa planta seja mais orgânica possível. Então também nesse teste é possível avaliar se tem, é feito um teste microbiano para ver se tem algum tipo de bactéria, micotoxinas e se tem solvente residual. Então você imagina, né? Foi feita a extração alcoólica, a pessoa ali que estava fazendo o óleo, a empresa ali que estava fazendo o óleo, não deixou evaporar totalmente aquele álcool e ficou residual na amostra. Então você está dando álcool para o seu paciente. A gente até utiliza na homeopatia a extração alcoólica e tal, mas não é interessante, né, gente? De repente é um paciente que vai ter que usar essa medicação aí para o resto da vida, por problemas crônicos, enfim, e não é interessante que tenha residual de solvente como álcool, por exemplo. Então aqui mostrando para vocês como que essa análise ela vem, né? Então mostra tudo direitinho, os minerais, se tem, como é que fala, metais pesados, se tem algum tipo de contaminação. Então tudo, eles mostram tudo, tá? É bem legal. E falando da segurança, né? Então falei da segurança do produto, o que é muito importante. Você ter um produto que você sabe que pode confiar, que você sabe o que tem ali, que você não vai estar dando pesticida, metais pesados para o seu paciente. Então, muito importante saber o produto que você está utilizando, tá? Outra coisa, falando-se da dose, falando do produto em si, ele é seguro? Os canabinoides são seguros para serem ministrados nos animais? Só fazendo um parênteses, todos os testes que foram feitos com medicamentos e a grande maioria de produtos cosméticos foram utilizados animais, né? Ratos, camundongos, cobaios, coelhos, cães, macacos, porcos, antes de chegar no ser humano.
Então, para que nunca se esqueçam, falar, mas serve para animal? Foi utilizado no animal, né? Não com a finalidade de tratar ele naquele momento, porque ele era uma cobaia. Mas quando você vê assim os médicos falando da experiência deles, isso aqui tal, já foi utilizado em animal houve involução do tumor, em ser humano ainda não tem estudo. Então, lembra, sempre foram feitos com os nossos animais, né? Com os animaizinhos que a gente trabalha. Tá? Então, foi só um parênteses aí que eu fiz para que vocês lembrassem, né? Que todos os medicamentos que estão na prateleira um dia foram utilizados nos animais antes. Só que algumas apresentações da cannabis não é segura para oferecer para os animais, como por exemplo os comestíveis. Em alguns países existem lojas onde vendem alguns alimentos com canabinoides lá dentro, com fitocannabinoides. Então, balas de gomas, pirulitos, chocolates, vários tipos de comestíveis com cannabis. E isso não é interessante deixar o animal ter acesso. Daí vocês devem estar se perguntando, mas a gente está no Brasil, aqui não tem isso. Engano. Muitas famílias que têm crianças autistas, que têm seletividade alimentar, pessoas com Alzheimer, que têm uma seletividade alimentar, e outros tipos de pessoas que têm problemas para se alimentar, o cuidador dessa pessoa, o responsável por esse paciente, ele tem que se virar nos 30. E muitas vezes ele acaba fazendo uma receita, uma manteiga, um azeite, que tem o canabinoide para poder medicar aquele paciente. Tá? Mas lembrando, não deve se dar para os animais. Para os animais, lembrar lá no início, é só o óleo via oral, ok? No máximo, a pomada via tópica. E por que não deve oferecer esses comestíveis para os animais? Por quê? Chocolate, nós sabemos aqui que não devemos dar para os cães. Óleo de semente de uva, xilitol. Então, muitas dessas coisas tem nos comestíveis, então devemos evitar. As extrações também, vai falar, mas aqui não tem extração. Tem, porque muitas pessoas no Brasil têm um termo que se chama HC, habeas corpus, onde essa pessoa ela tem autorização da justiça para fazer o plantio da sua medicina em casa. Então, algumas pessoas têm essa autorização e elas extraem de forma artesanal os compostos da planta para fazer o medicamento em casa para esses pacientes. Né? Então, essas extrações elas são muito concentradas e deve-se evitar também dar para os nossos animais. Uma das extrações que é feita de forma artesanal, o resultado final é esse daí, é o Ricky Simpson Oil. O Ricky Simpson é um senhor que ele se curou do câncer utilizando essa apresentação, que é a resina pura da planta, ela não está diluída em azeite. Então é isso que é extraído da planta. Depois que foi evaporado o álcool, sobra essa resina aí, essa colinha, parece um piche. E essa colinha, essa resina que é diluída no azeite, quando estamos falando de um óleo artesanal ou quando ele é feito em casa. Então isso também, ele é super pegajoso, ele cola de uma forma que você não consegue tirar. Então você imagina um cachorro lambendo isso, tá? Então sempre falar aí para os tutores, né, os responsáveis pelos nossos pacientes, pelos seus pacientes, para que tomem cuidado com esses tipos de compostos, tá? Tanto as extrações quanto os comestíveis, porque algumas pessoas podem ter isso em casa. Então, falando, né, ainda da segurança, os seres humanos, lembra que eu falei que nunca houve um caso de morte por overdose de cannabis em seres humanos? Por quê? Os seres humanos, eles não têm receptores canabinoides no tronco encefálico. Então, não tem como o ser humano ter uma parada cardiorrespiratória por conta de overdose de cannabis. Já os nossos cães, os nossos pacientes, né, os nossos animais, eles podem, teoricamente, ter essa parada cardiorrespiratória. Mas isso, olha, eu escrevi o capítulo junto com alguns colegas de veterinária, que está lá no Tratado de Medicina Canábica. E eu fiquei responsável pela parte de intoxicação.
Eu só consegui achar casos de óbito em cães porque esses animais ingeriram ou o THC sintético ou, no caso ali, a resina pura, em grande quantidade. Então ela cola no estômago, não consegue tirar, nem por lavagem gástrica, né? Então o que acontece? A planta, ela tem algumas propriedades medicinais e uma delas, ela tem uma propriedade que baixa a pressão, hipotensora. Ela pode também baixar muito a temperatura desse paciente. Então você imagina isso, né, muitas vezes ali dentro do estômago do nosso animal, numa dose extremamente alta. Então é possível que um animal, que um cão morra por overdose de cannabis? Teoricamente sim, tá? Mas ninguém vai ficar injetando THC sintético nos seus animais, né? E eu acredito também que ninguém vai dar uma resina pura prescrever para um cachorro. Primeiro que a gente nem tem acesso a isso. Então o óleo que nós temos disponível para prescrever para os nossos animais são óleo muito seguros, muito seguros. Geralmente Quimiovar 2 e 3, tá? Então são Quimiovar o quê? Que tem CBD e THC meio a meio, proporção 1:1, ou alto em CBD. É isso que a indústria nos fornece. Então é extremamente seguro, tá, gente? Pode ficar bastante tranquilo contra isso. Mas eu gosto de trazer o outro lado da moeda também, porque é importante que vocês saibam. E lembrando, né, fazer aquele resuminho, os produtos mais adequados para aplicações veterinárias são os produtos com baixos níveis de THC. É o que eu estava falando para vocês. Não que não podemos usar o quimiotipo 1, né, 10:1, né? Não, aliás, 1:10, né? Ou seja, uma molécula, uma parte de CBD para 10 de THC. Podemos utilizar nos cães, mas isso são em casos extremos, são em casos específicos. Geralmente não utilizamos dessa forma. Geralmente utilizamos óleos altos em THC. Tá? É isso que mostra a literatura, é isso que vem do exterior como prática clínica. Nossos colegas no Brasil, eles têm utilizado alto em THC para algumas patologias, tem ótimos resultados também, mas eu tenho por obrigação trazer para vocês o que está na literatura. E a literatura me diz isso, tá? Que inclusive esse livro é um livro do Steven Sittle, o cara assim é fera na medicina canábica. O Dr. Eric Amazonas, ele ajudou a escrever esse livro, é um livro que está em inglês. Ele ajudou a escrever 2 capítulos, então, inclusive, isso foi tirado de lá. É uma referência esse livro na medicina canábica. Tá? Então, para animais, na medicina veterinária, geralmente utilizamos os produtos derivados do cânhamo, lembra? Até 0,3% de THC, ou produtos com níveis baixos de THC. No geral, 1:1, ou aí, no caso, aí está exemplificando 10:1. Em alguns casos, os produtos que contêm concentrações mais altas de THC, por exemplo, naqueles quimiotipo 2, onde tem 1:1, né, de THC e CBD, eles podem ser benéficos, é o que eu estava falando agora, né? Mas qualquer produto desse tipo deve ser administrado sob supervisão veterinária para reduzir os riscos de efeitos adversos. Os efeitos adversos geralmente acontecem quando o animal ingere muito THC, tá? E depois eu vou explicar um pouquinho sobre os efeitos adversos também. Lembrando dos comestíveis, que eu já citei, mas aqui só fazendo aquele lembrete, né? Os comestíveis para uso humano podem conter toxinas como xilitol, chocolate, passas, nozes de macadâmia, semente de uva, viu? Tem alguns óleos que são, algumas resinas que são diluídas em óleo de semente de uva, não deve dar para animais. E por esta razão, os comestíveis humanos são quase sempre inadequados para uso veterinário. Então, quais são os efeitos colaterais? Muitas pessoas ficam bastante preocupadas com os efeitos colaterais. Eles existem como qualquer outra medicação. É importante expor isso para o tutor. Geralmente não fazemos isso com outras substâncias, né? Então, você prescreve lá um tramadol, você não fala dos efeitos colaterais para o tutor. Acho difícil. Você prescreve uma amoxicilina e fala, você relata isso durante a consulta? Os efeitos colaterais de uma amoxicilina? Geralmente não. Mas com a cannabis eu gosto de deixar tudo bem claro. Já tem o estigma por ser a planta que é,
né? Então eu gosto de deixar tudo bem claro, até mesmo se acontecer alguma coisa, a pessoa ela já vai, opa, a doutora Aline falou isso para mim. Devo me preocupar? Devo correr para o hospital? Dá para deixar o cachorro aqui em casa? Né? Então é legal que vocês saibam e passem isso para o tutor. É claro, não vão passar nesses termos, né? Geralmente, o que acontece? A dosificação da cannabis ela é feita muito lentamente. Inclusive, Tan Russo, para quem quiser estudar mais sobre a cannabis, é uma referência no mundo canábico. E ele fala, comece baixo, aumente devagar e permaneça baixo. Tá? Porque a planta ela tem um outro efeito que eu vou explicar um pouquinho mais à frente para vocês, que dependendo da dose, tudo pode mudar. Então, por exemplo, você usa o THC em baixas doses, ele é ansiolítico, mas em altas doses ele é ansiogênico. E isso tem que deixar claro para o tutor, porque já aconteceu comigo, do tutor deixar cair o óleo no chão, aqueles cachorros malucos, né? Lambeu tudo aquele composto, o óleo, e esse cachorro começou a passar mal, ele começou a convulsionar. O óleo era utilizado para controlar a convulsão, mas nesse caso causou a convulsão. Mas por quê? Porque aquele indivíduo ingeriu uma grande quantidade de cannabis. Ela morreu? Não morreu. Então ela foi pro hospital, foi cuidar daqueles cuidados básicos de qualquer animal que está intoxicado e ficou bem. Então ela não deixa, como que eu posso dizer, consequências, né? Então é feito ali o tratamento de suporte, passado um dia, no máximo aí 2 dias, quando é muita coisa assim, o animal tem aquela diarreia porque ingeriu muito azeite, né? Então é feita a fluidoterapia e tal, e esse animal ele fica bem. Ele fica bem. É diferente, por exemplo, de um animal aí que ingerir, por exemplo, uma caixa de diazepam, não é mesmo? Então é uma medicação, como qualquer uma outra, devemos ter muito cuidado, assim, muito, que eu posso dizer para vocês, a gente tem que ter muito cuidado na hora de prescrever, né? Muita atenção na hora de prescrever, falar para o tutor dos efeitos colaterais, para que ele depois não se depare com um animal lá incoordenado, achando que o animal vai morrer, preocupado, te ligando meia-noite, ok? Então, os principais efeitos colaterais que observamos nos nossos pacientes é o quê? A incoordenação. Então, o animal fica com aquela cabecinha mexendo, eu falo pro tutor assim, é como se fosse aquele cachorrinho de bolé de caminhão, né? Então fica com aquela cabecinha, aquela deambulação de cabeça, às vezes um pouco com ataxia, né? Incoordenado. Alguns animais ficam bem sonados, que o pessoal usa o termo aí chapado, então o animal ele fica muito sonado. O que é isso? Então assim, você passou da dose. Tá? Ou então a esposa deu o remedinho para o cachorro, o marido não sabia, foi lá e deu também. Então pode acontecer isso. Mas geralmente quando você está modulando e dá uma gotinha a mais, ou o marido deu uma gotinha a mais, não precisa se preocupar. Geralmente são efeitos transitórios. Em 4, 5 horas o efeito está passando, no máximo aí 12 horas o efeito está passando. É só deixar aquele animal, né, monitorando sinais vitais. Então assim, tá aquecidinho, tá? Você chama ele, olha, tá com soninho, deixa ele ali, evita, né, muito barulho, muita luminosidade, procura ver se ele quer beber um pouquinho de água, mantém ele aquecido. Então, geralmente é isso que acontece. Então, os efeitos colaterais, eles são praticamente imperceptíveis e quando acontece, é uma incoordenação, uma sonolência. Mas existem outros efeitos colaterais que eu acho importante citar para vocês, que são os que estão descritos aqui. Então, a incoordenação já falei para vocês, a hiperemia conjuntival, isso é muito comum perceber em seres humanos que fazem o uso fumado da cannabis, ou quando também a criança está sendo medicada com altas dosagens de cannabis por algum motivo, um câncer, alguma coisa assim, é possível ver o esclera um pouco mais avermelhado. A xerostomia, que é a boca seca, né? Consequentemente, aí o animal, o paciente, ele tem muita sede. Um dos efeitos colaterais que, inclusive, muitas vezes precisamos desse efeito colateral, que é o aumento do apetite. Então, o animal ele come bastante, para aquele animal que está anoréxico, com um apetite
bastante seletivo. A cannabis ela ajuda bastante a abrir o apetite desse paciente. Então ele pode também ficar letárgico, ter ataxia, ter sensibilidade auditiva e luminosa, deambulação de cabeça, incontinência urinária, porque ele vai relaxar, salivação, vômitos. Pode perceber também midríase. O animal também, às vezes, ele pode ficar parado, olhando assim, né? Como se estivesse viajando, o termo que o pessoal usa, né? Esse animal pode ter diarreia, bradipneia, hipotensão. Pode também ser ao contrário, ele pode ter hipertermia e hipotermia. Daí você pensa assim, nossa, mas hipertermia e hipotermia? Depois eu vou explicar para vocês o porquê. Esse animal pode ter taquicardia, nistagmo, agitação e sonolência. Alguns podem vocalizar e outros podem ter convulsão. Tá? Então eu coloquei praticamente na ordem com que esses efeitos colaterais acontecem. Então os primeiros são os mais comuns e esses últimos aqui não acontecem com muita frequência, tá? Mas existem. Então lembrando, né, gente, que a diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Uma palestra minha que eu falei sobre interações medicamentosas, eu comecei inclusive falando sobre a água. A água é fundamental à vida, deve-se beber água, né? O slogan, beba água. No entanto, se você bebe 20 litros de água em 1 hora, você morre. Então, é a dose. Tá? Se você consegue modular a dose de forma adequada, lentamente, esse animal não vai ter nenhum efeito colateral. É tranquilo, gente, é bem tranquilo. Aqui, o efeito bifásico ou o invertido. Lembra que eu estava falando para vocês? O THC em baixas doses, ele é ansiolítico, em altas doses ele é ansiogênico, certo? É devido a esse fenômeno aqui. Então, existe até um estudo que foi feito com seres humanos com dores advindas do câncer. Então, eu não vou lembrar exatamente a dosagem que foi dada para esses pacientes, mas nesse estudo com seres humanos, tá? Eles deram uma dose, vou falar uma dose aproximada, não sei exatamente, não sei se era 31 ou 32 miligramas por quilo, de um óleo alto em THC, e conseguiu controlar muito bem a dor desses pacientes. Quando foi aumentando essa dose, a mais ou menos aí uns 50 miligramas por quilo, o efeito analgésico da planta, ele já não era tão eficiente quanto em baixa dose. E quando aumentou para 80 e pouco, também não lembro se é 81 ou 83 miligramas por quilo, já não tinha o efeito que tinha lá com baixa dose. Estava igual ao efeito placebo. Né? Então, assim, não adianta a pessoa achar que o animal está com dor, então eu vou dar um frasco inteiro de cannabis para ele para passar a dor. Não é assim. Tem que ter critério. E pensando em cannabis, a gente tem que desconstruir o que foi aprendido lá na faculdade, porque isso é diferente de tudo que eu já tinha visto até então. Me formei lá em 99. É uma planta totalmente diferente. A começar lá da sementinha dela até o produto final. Tá? Então ela tem essa questão aí desse efeito bifásico. Temos que saber aí dosar direitinho a cannabis para o nosso paciente. E eu vou explicar como fazer isso também. Tem aqui um artigo, caso vocês queiram ler um pouquinho sobre o efeito bifásico. Eu gosto de trazer sempre a fonte embaixo, um artigo para vocês estarem estudando depois, né? E falando de dosificação. Mas e aí, por onde que eu começo? É mesmo seguro? Eficaz? Como é que é, né? Primeira coisa que vocês têm que saber. Qual fitocannabinoide eu devo usar? Né? Qual aquele fitocannabinoide que está mais expresso naquele produto que eu devo utilizar? Devo utilizar um óleo equilibrado, 1 para 1? Devo utilizar um óleo alto em THC? Um óleo alto em CBD? E a proporção? Será que eu uso 10 para 1? 5 para 1? E agora? Fica complicado, né? Bom, essa é a primeira coisa que vocês têm que desvendar, tá? Então, a escolha de uma medicina à base de cannabis envolve conhecimento sobre os diferentes canabinoides e seus efeitos. Então, tem que estudar lá os canabinoides. Sugiro também que estudem os receptores, o sistema endocannabinoide.
né? E assim você vai conseguir determinar, de acordo com os efeitos que você quer, que você espera daquela planta, né? Você vai conseguir identificar o canabinoide adequando à condição do seu paciente. Então, aqui temos uma tabelinha que foi retirada de um livro para seres humanos, né? Aqui vamos escolher os fitocannabinoides adequado com a patologia que queremos tratar. Então, por exemplo, queremos tratar a ansiedade. Qual o quimiotipo mais adequado? O que tem o CBD dominante. Ah, mas eu quero tratar, vamos supor, náusea. Então, vou pegar um óleo que tem um quimiotipo balanceado, 1 para 1. No entanto, eu quero tratar o Alzheimer, né? Um cachorro com doença cognitiva canina, trazendo aqui para o mundo veterinário, vamos utilizar um óleo alto em THC. Então, dentro desses quimiovars, lembra lá, 1, 2 e 3, temos os ratios, né? Que são as proporções de CBD e THC. Então, de acordo com o grau daquela doença, né? Então, assim, é um animal que está com pouca dor. Não, é um animal que está com muita dor. Ah, esse animal está começando agora com os sintomas do Alzheimer. Não, ele já está no estágio muito avançado do Alzheimer. Então, dependendo do estágio que está esse animal, você pode também mudar a proporção de CBD e THC. Tá? Então, aqui tem uma colinha bem legal para ajudarem vocês a definirem qual o melhor óleo, né? Qual o melhor canabinoide para a patologia que vocês querem tratar. Mas e aí, como é que começa, né? Qual que é a dose? Todo mundo fica bastante ansioso com a questão da dose. Qual é a dose que eu devo utilizar? Ah, qual que é a dose para convulsão? Não tem dose. Então, desconstruam tudo que vocês aprenderam lá na faculdade. Não tem dose específica de cannabis. Existem sugestões. Tá? Existem sugestões e conforme vocês vão aprendendo, vocês vão conseguindo sentir, olha, para esse tipo de patologia, geralmente eu uso uma dose média, né? Geralmente pacientes que estão terminais, pacientes com câncer, dores muito intensas, refratárias, eu uso dosagem altas. Mas se é uma patologia, um desvio de comportamento que não é muito agressivo, por exemplo, que não oferece risco para os tutores e até mesmo para o próprio animal, comece com uma dose baixa. Então é aquela coisa do bom senso, né? É o bom senso também. Lembrando que na cannabis, menos é mais. Tá? Menos é mais, porque por que se com uma microdose você consegue equilibrar os sinais que aquele animal está tendo, ou seja, diminuir uma dor, controlar uma convulsão com uma microdose, por que você vai usar uma alta dose? Isso vai doer no bolso do tutor. É uma medicina cara, hoje ainda. E tem mais, se o animal não precisa daquela dosagem, se o sistema endocannabinoide dele não precisa daqueles fitocannabinoides, aquilo ali vai para a curva em U. Você vai estar dando uma dose maior do que aquele paciente precisa. Então, como é que você faz isso? Qual é a mágica? A mágica é começar com a menor dose possível. E, geralmente, a menor dose possível é uma gota. Não é sempre, tá, gente? Eu tô falando no geral. É aquilo que eu tô falando. Então, chega um cachorro convulsionando ali na sua frente, você tem o óleo, vai pingar uma gota na boca do animal? Não, o animal é terminal, você vai pingar uma gota na boca do animal, até você subir a segunda gota, o animal já morreu. Então é bom senso, mas no geral, a maioria das patologias começa-se com uma dose pequena. Tá? Então quando a gente fala em microdose, falando em miligrama por quilo, porque veterinário gosta de miligrama por quilo, né? Mas a realidade da cannabis, aqui no Brasil, muitas vezes elas não vêm apresentadas dessa forma, miligrama por quilo. Ela vem por porcentagem. Então temos um óleo a 1%, aqui em microdose. Temos um óleo a 2%, aqui em baixa dose. Um óleo 5%, média dose, e um óleo 10% em alta dose. Então, supondo, eu pego lá um paciente terminal, já chegou para mim um paciente que ia ser eutanasiado, a tutora não quis, era um paciente que já não tinha mais o que ser feito por ele, estava lá prostrado, sem comer, com dor, e eu usei uma alta dose, logo de início. Só que eu expliquei para a tutora, falei, vamos começar com uma dosagem muito alta, mas as chances dele apresentar um efeito colateral é grande, então eu estou deixando você de sobreaviso. É legal conversar com o tutor. Então aqui, ó, microdoses para óleos alto em CBD, quando a apresentação
chega pra gente em miligrama por quilo, tá? Então, usa-se meio miligrama por quilo ou até menos. Quando se usa macrodoses, então você precisa de um óleo alto em CBD para alguma patologia e precisa usar uma dose um pouco maior, então você vai usar 2 miligramas por quilo 2 vezes ao dia, ou às vezes até mais. Microdoses de THC, olha a diferença, gente, olha, é muito gritante, né? É 0,05 miligrama por quilo, a microdose de THC, até 0,1 miligrama por quilo, para estabelecer tolerância, e isso, geralmente, né, aqui nessa literatura que eu encontrei e trouxe para vocês, pede para aumentar a cada 7 a 14 dias, porque ele vai criando aquela tolerância, você aumenta a cada 7 a 14 dias. Na prática clínica, que é o que eu vim falar para vocês da minha prática clínica, na maioria dos casos, eu subo cada 5 dias, tá? Tem casos que eu subo a cada 2 e tem casos que eu subo a cada 10. Então, depende do que eu quero, depende do que aquele paciente está apresentando e que eu preciso tratar naquele momento, tá? No geral, na prática clínica da Aline, minha prática clínica, eu utilizo subir uma gotinha por período, cada 5 dias. Vai por mim, desse jeito seu animal não vai ter efeito colateral, tá? E a dose letal, temos que falar, ela existe, impossível chegar numa dosagem como essa. Olha aqui a dosagem THC, 0,05 miligrama por quilo. Como você consegue dar 3.000, ou seja, 3 gramas para cada quilo de THC? Não tem como, tá? Isso daqui se conseguiu, né? Deu para saber essa dosagem. Mataram o macaco, mataram aí os outros animais com essa dosagem. Aqui é cão, tá? Não coloquei. Quer dizer, aliás, esse aqui é de cão e esse aqui é de macaco. Com THC injetável, tá? Então a chance disso acontecer na prática clínica é impossível, tá? Mas existe. Então aqui, ó, para quem gosta de dose, né? Então tem um estudo, esse aqui foi feito com animais, ele foi publicado, inclusive, para pacientes com osteoartrite. Então utilizou-se 1 miligrama por quilo, 2 vezes ao dia, de um óleo rico em CBD. E para osteoartrite refratária, utilizaram 2,5 miligramas por quilo, de um óleo alto em CBD 2 vezes ao dia. As dosagens nesse estudo foram determinadas de forma anedóticas, em grande parte pelos poucos profissionais dispostos a assumir o risco legal potencialmente de suas licenças, né? Isso aqui lá nos Estados Unidos, tá, gente? E quais são as contraindicações, né? Qual é o paciente que não devemos dar a cannabis? Na verdade, praticamente nenhum. Tá? Eu digo que devemos ter cuidados com alguns pacientes. Por exemplo, você pega um filhote. Não se deve dar cannabis para um filhote, mas eu posso dar, por exemplo, um tramal? Posso. Posso dar um gardenal? Posso. Um GABA? Um brometo? Posso, mas e por que eu não posso dar cannabis? Então, pensando em redução de danos, o que é menos pior? Dá para um filhote, dependendo do caso. Por que estou falando isso para vocês? Eu atendi uma gatinha. Essa gatinha tomava 5 remédios para controlar as crises convulsivas dela. E qual era a perspectiva de vida dessa gata? A qualidade de vida dessa gata, que era refratária a esses 5 medicamentos, continuava tendo convulsões. Era uma gata prostrada, que não brincava. Com o uso da cannabis, para essa gata, em especial, ela está publicada lá no livro, porque eu escrevi o capítulo de VET. Eu retirei todos os alopáticos. Foi possível, no caso dela, não é em todos, tá? Mas no caso dessa gatinha da Isis, foi possível retirar todos os alopáticos e ficar só com a cannabis. Né? E agora, qual a expectativa de vida da Isis? Quais os efeitos colaterais que essa gata vai ter por ela estar tomando um único medicamento, em comparação com os outros 5 que ela tomava? Hoje em dia, a Isis não convulsiona mais, a Isis brinca, ela pula, ela é uma gata normal, ela ronrona. A Isis ronrona. Tá? Então, o que eu falo, que não existe contraindicação, não se deve dar. Não, deve dar, precisa dar cannabis, mas vamos dar com cuidado para alguns pacientes nessas situações. Como, por exemplo, gestantes, filhotes, acabei de citar um exemplo aqui, animais com hiperemese, inclusive,
é uma sensibilidade que alguns indivíduos têm aos fitocannabinoides. Isso já foi relatado na medicina humana. Na medicina veterinária eu nunca vi, mas existe o relato. Então, para esses pacientes que têm hiperemese por sensibilidade aos fitocannabinoides, esse paciente não dá para ser tratado com a cannabis. Então, nesse caso aí, não é que é contraindicado, não dá para tratar um paciente. Porque se é a cannabis que está fazendo a hiperemese, então não dá para tratar, tá? Animais hipotensos, tem que tomar cuidado. Por quê? Porque a cannabis já tem propriedades hipotensoras. Então, de repente, é um paciente que já está fazendo uso de hipertensivos, né? Então, o animal... hipotensores, desculpa, é um animal que tem hipertensão e está usando um medicamento para controlar a pressão e a gente dá cannabis, ou seja, a mesma coisa que se desse 2 medicamentos para baixar a pressão do animal. Então, tem que estar monitorando esse paciente, a pressão desse paciente, tá? Animais hipotensos. Animais polifarmácias, tem que tomar cuidado, não só com o uso da cannabis, né, gente? Então, você recebe um paciente polifarmácia, que está fazendo uso de vários medicamentos. Quando você vai prescrever mais um, você tem que tomar cuidado. Será que tem interação medicamentosa com algum daqueles fármacos que esse paciente já está usando? Então não é só com a cannabis, tá? Pacientes que têm doenças hepáticas. Então existem algumas vias de administração que podemos utilizar para evitar a via hepática de primeira passagem, se for o caso daquele paciente que tem uma doença hepática grave e precisa usar a cannabis. Não é que não pode usar para o paciente que tem problema hepático, pode. É que no fígado é onde maior parte dos fármacos, inclusive da cannabis, é metabolizada. Então, se o fígado está doente e você vai utilizar cannabis, você está exigindo que esse fígado trabalhe mais para metabolizar a droga, mais uma droga. Pacientes com cardiomiopatia dilatada, então, né, eu já falei que é hipotensora, então deve-se usar com muita cautela. Talvez eu não usaria, mas já utilizei, indiquei para uma colega veterinária usar no cachorro dela que estava terminal. Estava com cardiomiopatia dilatada também, com muitas dores, e ela queria que ele fosse, né, fizesse a passagem dele de uma forma um pouco mais tranquila, mais digna. E animais que são hipersensíveis aos fitocannabinoides, assim como qualquer outro medicamento, né? Não utilizar com pacientes que são sensíveis aos componentes da fórmula, né? Então isso é muito normal, né? Ter essa recomendação em qualquer fármaco, e não é diferente com a cannabis. Falando um pouquinho sobre interações medicamentosas, lembrando, né, como eu citei no slide anterior, a cannabis, grande parte dos compostos dela é metabolizado no fígado. Existe o citocromo P450, é uma enzima, né, o apelido dela é CYP. Existem várias CYPs distribuídas pelo nosso organismo, a grande maioria no fígado, como eu falei para vocês, intestino, pulmão e retículo endoplasmático. Então, as interações medicamentosas podem acontecer da cannabis com alguns fármacos, da cannabis com a própria cannabis, da cannabis com alguns alimentos, tá? Então, ali no citocromo P450 é metabolizado fármacos, os fitocannabinoides, alguns alimentos, né? A substância dos alimentos, não o alimento em si, né, gente? São metabolizados pela mesma CYP, tá? Citocromo P450. Então, a toranja é uma delas, né? Ela é um alimento que ela interage ali, ela inibe a CYP 3A4, que é a CYP que vocês mais vão ver, né? Falando-se de medicina canabinoide, a CYP 3A4. Então, ela inibe essa CYP. Se ela inibe a CYP e é uma CYP que faz a metabolização da cannabis, o que acontece? Não tem ninguém para metabolizar, ela fica mais tempo circulante. Então, é um jogo que você pode fazer também, tá? Em relação às interações medicamentosas. Então, a interação medicamentosa nem sempre ela é maléfica. Você pode usar as interações medicamentosas a seu favor, dependendo do que você quer, dependendo do que você espera da cannabis. Então, falando aqui do CBD e THC. Se induzir a CYP é a enzima, lembra? Que degrada. Então, se você induz a CYP, consequentemente, mais CYP, mais enzimas você vai ter ali naquele organismo. Consequentemente, você vai ter menos vida útil do outro fármaco. Ou seja, mais enzimas para metabolizar, menos fármacos vai ter. Então, são umas coisas muito lógicas, mas é legal exemplificar aqui para vocês. Se por um acaso
inibir a CYP, o que acontece? Então, não tendo a CYP para metabolizar, então vai ter menos concentração de enzimas, menos CYP, e mais concentração daquele medicamento vai ter. Então, lembra lá da toranja? Se ela inibe a CYP, então mais concentração do fitocannabinoide, que é o que a gente está falando, vai ter ali circulante no organismo daquele animal. As interações, isso aqui não é só da cannabis, tá? As interações, elas acontecem com vários medicamentos, deles entre si, deles com outras substâncias, com vírus, com medicamentos, até mesmo num estado alterado de consciência que esse animal pode estar, ou seja, muito nervoso, enfim, né? Pode ocorrer interação medicamentosa de outros medicamentos. Mas falando da cannabis, né? Trazendo aqui esse exemplo, então existem as interações metabólicas, ou seja, uma interação que vai afetar o metabolismo, e existe também a interação que vai alterar a distribuição e absorção da droga, e existe também interações que fazem caminhos convergentes. Então, depende, aquela droga sozinha ia fazer um caminho, junto com a cannabis, ela faz um caminho antagônico ou sinérgico. Isso é muito legal. É legal estudar interações medicamentosas na cannabis. Lembra das CYPs que eu falei para vocês? Existem várias famílias CYP. As mais conhecidas, que mais interagem, né, com a cannabis, nos receptores, enfim, são a CYP2C e a CYP3A, né, a 3A4 e a CYP2C9. Essas aqui são as que mais aparecem na medicina canabinoide. Então você pega lá uma bula, trouxe aqui como exemplo, né, a bula do Mevatil, que é um dos medicamentos à base de cannabis que está, inclusive, nas farmácias para uso humano desde 2016. Você pode, até no VetSmart aqui mesmo, vocês podem pegar lá interações medicamentosas, eles falam sobre a CYP, né? Olha, vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó, se o tratamento com inibidores, lembra? Inibir a CYP, quando inibe a CYP, o que acontece? Menos enzima, mais medicamento, né? Então, quando você usa inibidor de CYP, como por exemplo o cetaconazol, né, claritromicina, ritonavir, então você deve interromper o uso com o Mevatil, por exemplo. Então, toda a bula, ela deveria vir com essa recomendação, com essa informação. No VetSmart tem, gente. Vocês podem conferirem lá depois. Tá? Então, aqui está falando sobre a interação medicamentosa do Hypericum porfolatum, que é essa erva São João. Então, uma planta, né? Uma outra planta também pode interagir com a cannabis. Aqui, falando sobre a interação medicamentosa do fenobarbital com o canabidiol para uso em cães. Esse site ele é bem legal, é um site que está em inglês, então é bem legal vocês baixarem esse aplicativo para quem for prescrever a cannabis no celular, porque aqui você consegue saber as interações medicamentosas da cannabis com os outros fármacos, mas não é só da cannabis, tá, gente? Vocês podem colocar o fármaco que vocês quiserem, tá? Então aqui ele vai colocar em rosa o que tem maior interação, moderada interação, menor interação ou não tem interação medicamentosa ou alimentar com a cannabis. É bem legal. Lembrando que as interações, elas não são interações muito importantes, mas elas existem, tá? Agradeço a atenção de todos e junto com a Biocase, né, transformando o sofrimento em esperança com qualidade e segurança. Essa é a proposta da cannabis. Deixo para vocês também os meus contatos, caso não tenham alguma dúvida, queiram conversar, precisem de uma consultoria, fico à disposição. Gratidão a todos.